Olá pessoal, tudo bem? Então vamos iniciar nossa aula de número 8. Eu sou o professor Adenilson Oliveira, né? E na aula de hoje trataremos sobre elementos altimétricos referente a projeto geométrico de rodovias. Lembrando que na aula passada a gente conseguiu concluir, né, essa parte aqui do fluxograma, né, que seria os elementos axiais, planimétricos, tangentes e curvas horizontais. Nós vimos o último tipo de curva que está no conteúdo programático do curso, que são as com transição. E agora a gente alavancará, né, a parte de elementos altimétricos e trataremos, primeiramente, nessa parte 1, de grades e, na parte 2, falaremos sobre as curvas verticais. Então, vamos tratar de altimetria na aula de hoje. Apenas fazendo uma breve introdução, né, e a gente viu esse gráfico, né, nós apresentamos o mesmo na nossa aula inaugural, né? Sempre que eu estiver tratando de elementos altimétricos, eu sempre vou estar, de certa forma, relacionando a minha rodovia ao longo do seu eixo longitudinal, porém, né, que é o eixo axial, né? Porém, agora eu estarei vendo ela em seção e não mais em planta. Esse eixo longitudinal, a gente já sabe, já viu, que ele é representado através de um estaqueamento progressivo, né? E o grade nada mais é do que eu achar alternativas, né, baseadas no relevo do meu terreno natural, que é exatamente o que está sendo representado aqui, né? Esse relevo vai ter cotas diferentes ao longo do meu estaqueamento, conforme a gente pode ver, né? E o meu veículo ele precisa de um traçado vertical, né? Por isso que eu vou chamar de grade, né? Que possibilite que o mesmo consiga fazer seu trajeto, né? De forma efetiva, considerando, claro, segurança, conforto e também alguns aspectos relacionados à estabilidade do mesmo. E da própria melhoria da infraestrutura da via. Então, meu veículo poderia, nesse contexto, adotar o que a gente chama de grade, desculpe, que seria exatamente essa linha tracejada aí. Nesse caso aqui, eu tenho um grade reto, né? Conforme a gente vai ver. Mas na frente eu posso classificar esses grades em retos e grades curvos. Que eu estou chamando, inclusive, de grade 1. Aqui eu teria como avaliar os impactos com relação à movimentação de terra que eu teria ao adotar esse grade 1, né? Eu vou ter uma altura de corte e vou ter também uma altura para mim fazer e executar o aterro, né? Que seria o preenchimento de material. Eu poderia também analisar uma outra forma de grade, que é exatamente o que está sendo indicado pela linha tracejada em verde, né? Aí sim eu teria agora um grade curvo, né? Composto tanto por elementos côncavos, como também por elementos convexos, que são as curvas verticais. E meu veículo poderia também fazer a mesma trajetória entre o ponto A e o ponto B, agora fazendo ela de uma forma mais curva, ao invés de reto, como foi mostrado no grade 1. Tá? E eu vou chamar esse grade de 2. Claro que eu terei, em função dessa escolha, alturas diferentes, né? Considerando aterro e corte, certo? E eu preciso, de alguma forma, né, avaliar sempre qual é o cenário que vai me possibilitar menores custos, mas também preciso analisar qual é o cenário que vai me apresentar as melhores características técnicas, certo? E comparando essas duas possibilidades, a gente pode afirmar que o cenário que apresenta o grade 2, ele me possibilitaria menores custos, né? Eu consigo, de alguma forma, otimizar a relação corte-aterro, né? Ou seja, eu cortei um elemento, consigo aproveitar o volume fazendo o aterro subsequente. Mas, se eu avaliar melhorias técnicas, principalmente relacionadas com visibilidade, eu poderia dizer que o primeiro grade ele seria mais interessante nesse contexto, né? Já que eu não teria problema de visibilidade, voltando a falar, considerando tanto os aclives como os declives, né? E outra questão técnica que eu acho que eu não comentei na primeira aula, na aula inaugural,
quando eu apresentei essa comparação, é que esse também, ó, nessa região aqui onde eu tenho esse declive, né, e consequentemente um aclive, né, eu teria que ter um sistema de drenagem específico aqui, tá? Porque eu tenho, de certa forma, uma maior facilidade para acumular água, né, proveniente da chuva. Aqui eu teria no cenário eu teria um escoamento mais uniforme, né? Inclusive é muito mais fácil canalizar a água de chuva, a água pluvial dessa forma, né? No grade 2, eu já não teria, eu teria que ter algo especial porque é uma fonte de acúmulo essa parte baixa. Então, realmente, considerando técnica, eu teria como solução melhor a rampa, certo? Claro que eu preciso preconizar uma declividade, né? Uma inclinação longitudinal que a gente vai comentar nessa aula. Quais são os valores típicos, recomendados e, claro, os valores limites. Mas a gente sabe que não é só técnica, né? A técnica tem que estar presente, mas eu preciso também relacionar custos. E aí eu posso analisar também cenários que eu consiga fazer isso aqui, adotando as curvas verticais, intercalando elas com grades retos, que geralmente são as formas finais que nós temos com relação ao grade, né? Com relação ao grade de projeto, certo? Então, fundamental a gente voltar a esse slide para entender que eu preciso analisar, sendo repetitivo novamente, fatores econômicos e também, né, não posso deixar de lado fatores técnicos. E a melhor solução é aquela que consegue equilibrar esses dois cenários. Aqui é mostrando um pouquinho, né, como a visibilidade é afetada, né, quando você propõe uma curva, né, mas você consegue, através do próprio dimensionamento da curva, garantir tal visibilidade, conforme a gente vai ver mais na frente. Então, voltando a falar, já que a gente já sabe que, basicamente, grades podem ser retos e curvos, né, mas cada um deles, desculpa, cada um deles pode ter uma classificação, e é o que a gente vai apresentar nesse slide. Com relação aos grades curvos, e eu estou mostrando primeiramente os grades retos, tá? Então vamos falar primeiramente de retos, como pode ser visto aí na imagem, né? Eu posso ter trechos tanto ascendentes, né, que são os aclives, como também trechos descendentes, que é o que está na imagem, né, que são os declives, certo? E os curvos estão sendo representados aí, né, por uma rodovia que é bastante conhecida, né, famosa por ser perigosa, inclusive, que é a rodovia do Atlântico, localizada lá na Noruega, né? E dá para ver pela foto esse grande, né, aclive, né, que você tem, seguido de uma superestrutura aqui, de uma obra de arte especial, né, para você cruzar parte dessa trajetória, né? Lembrando que essa rodovia do Atlântico, ela liga uma parte mais central da Noruega, né, a um complexo de ilhas que você tem, e por baixo dessas vias elevadas passa o Oceano Atlântico. Então, mostra bem que essa diferença, né? E as imagens são bem notórias com relação a isso. Aí você poderia me perguntar por que você tem essa altura toda aqui, né? Será que foi uma questão mais arquitetônica do que técnica? Não. Como a gente já viu lá em planimetria, também teremos os mesmos fatores condicionantes na hora de avaliar um grade, né? E vocês conseguem perceber que isso daqui não foi à toa, ó. Por quê? De certa forma, ele traçou, né? Ele projetou um grade para tentar amenizar os efeitos de tormenta, né? De ondas que você tem, geralmente em função de tempestades, né? Do oceano. Já pensou você receber aqui uma onda desse porte, com o veículo transitando pela via? Provavelmente aconteceria algo fatal. E dá para perceber que não teve nem muita folga no projeto, já que você consegue visualizar aqui pela imagem que a amplitude da onda, né, do ataque da onda é bem alta, né, ó, é bem considerável. Então, por mais que você tenha esse spray aqui, né, ele já de alguma forma vai afetar a questão da segurança, da visibilidade e da própria estabilidade do veículo, né, fora o susto que você teria. Então, não foi à toa, tá, pessoal, essa questão desse grade aqui, né, ela tem uma razão. Inclusive, é uma razão associada a um condicionante ambiental, tá?
Aqui no Amapá a gente também tem nossos condicionantes, né? Não é tão curvo como o trecho que a gente tem da rodovia do Atlântico, mas é um trecho, um grade praticamente reto, né? E depois você tem uma curva vertical na sequência, que é o acesso ali e, claro, o percurso pela ponte do rio Matapê, né? Não foi essa inclinação toda, não se deve à onda, né, pessoal? Porque ali a gente não tem ondas com essa amplitude. Fala-se que foi em função de permitir a passagem de navegação por baixo da mesma, né? Inclusive, talvez até o Panamax, né? Que é um navio padrão de carga, né? Que passa ali pelo canal do Panamá, que inclusive, a gente não tem um veículo tipo para rodovias, você também tem um navio típico para projetos de hidrovias e, claro, de canais e de portos, que seria o Panamax, né? Em função da sua capacidade de carga. Mas não foi devido a isso, até porque a gente não vai ter um Panamax passando por ali. Não sei exatamente qual foi o motivo, né? Mas eu entendo que seja relacionado à navegação. E aí teria que entender qual é o tipo de navegação que foi preconizado lá no projeto. Porque na região a gente sabe que naturalmente ali passam mais jet skis do que embarcações, né? E quando passam são embarcações que não têm uma altura considerável. Geralmente são balsas ou navios de médio porte, no máximo. Então temos também a nossa obra de arte aí com relação a elementos altimétricos aqui no estado. Voltando a falar das classificações, já que a gente conseguiu pelas imagens, né, e também fazendo aqui essas ressalvas, entender bem diferenças entre curvos e retos. Os grades curvos eles podem ser convexos e côncavos, tá? Que tem a ver com a forma da curvatura, né? E aí você tem aqui uma mistura deles, né, pessoal? Côncavas e convexas, tá? Perfeito? Dá para ver até pela ondulação aqui. Aí dá para ver aqui na imagem que toda vez que eu tiver esse tipo de curvatura, né? Onde o meu PVI-V, que vai ser um ponto notável, tá? PIV, que vai ser um ponto notável da minha curva vertical, estiver para cima da mesma, eu tenho uma curva convexa. E quando ele estiver abaixo, eu vou ter uma curva côncava, tá? Ok? É importante vocês diferenciarem para a gente conseguir entender que, por exemplo, esse trecho aqui, ele é côncavo e lá em cima ele vai ser convexo. Com relação às curvas convexas, eu posso ter simples e compostas, tá, pessoal? Da mesma forma, vale para as côncavas. O que é simples e composto nesse cenário? Simples são as curvas que são simétricas, tá? Ou seja, se eu criar uma bissetriz, uma linha média lá no ponto maior, no ponto mais alto da curva, e espelhar, eu vou ter os trechos iguais, tá? Literalmente iguais. Ela é composta quando ela é ao contrário, ela é assimétrica, ou seja, se eu criar uma linha média, eu vou ter uma curva diferente de um lado e a outra, claro que sim, tá? Isso vai valer também para as côncavas, perfeito? É normal você ter curvas assimétricas? Não é tão normal, mas em alguns casos, para você otimizar essa questão do grade, você pode atribuir essa propriedade, tá? Você pode atribuir essa necessidade de dimensionar e projetar uma curva composta. Então, a gente já conhece os tipos, né, pessoal? Certo? Já entendemos um pouquinho desse cenário altimétrico, né? Dessa necessidade, da importância de você projetar um grade que seja compatível, considerando técnica e razões econômicas, é claro, né? E agora a gente vai tentar mostrar de uma forma progressiva quais seriam os condicionantes, né? Vamos citar alguns, mas podem existir outros específicos. Mas quais são os principais condicionantes de projeto que vão interferir literalmente no meu traçado referente ao grade, tá? Só comentando que, como eu já falei anteriormente, a gente vai ter aclives, tá? Que são a parte de subida, né? Sentido crescente do estaqueamento ou quilometragem. A inclinação desses trechos ela é positiva, tá? Aquele I, que eu chamo de inclinação longitudinal, ou de rampa, ele vai ser positivo toda vez que eu tiver um aclive, tá? E essa questão vai entrar quando a gente ver a parte de dimensionamento das mesmas.
Ao contrário deles, né, negativo vão ser os declives, né, sentido contrário ao estaqueamento ou quilometragem, tá bom? E quando estiver em nível, né, rampa zero, né, literalmente o I vai ser igual a zero. Principais critérios de projetos. As rampas devem ser posicionadas de forma compatível com a classe de projeto, né? Isso é fato. Classe de projeto já te remete a uma velocidade diretriz, né? E algumas características geométricas da via. Deve haver coerência entre a classe de projeto, relevo e os custos decorrentes. Isso daqui, de certa forma, enfatiza, né, o que a gente viu lá naquele slide onde nós comparamos aqueles dois grids. Claro que tudo isso é feito sem menosprezar a questão de segurança e conforto dos usuários, né? Já que isso é um fator fundamental que está ligado à parte técnica, né, que eu preciso garantir ao fazer o projeto do meu grid. E aqui são imagens, tá, pessoal? Parece fake, né? A imagem, literalmente, mas vocês podem pesquisar sobre essa autopista, né? Número 17, na Carolina del Sul, Estados Unidos. Verifiquem lá e me digam se é fake ou não, certo? E vocês concordam que, até considerando, por mais que isso aqui apresente talvez uma economia em termos de compensação corte-aterro, né? Se eu colocar a técnica mais razoável, né? E se torna bem mais lógico eu adotar um traçado que tenha esse aspecto aqui, onde as alternâncias entre aclives e declives sejam feitas de uma forma mais atenuada, ao invés de seguida, conforme está aqui na imagem. Então, é um cenário bem melhor tecnicamente, que de certa forma não vai impactar tanto os custos de projeto, né? É bem melhor comparado a essa situação que a gente pode ver nessa autopista número 17, tá? Então, não preciso ser economista, literalmente, né? Adotar apenas fatores econômicos. Sim, eu preciso preconizar aspectos técnicos também e, de certa forma, tentar fazer que o meu projeto seja econômico sem tornar ele estranho ou até inexequível. Falando um pouquinho dessas questões dos condicionantes, a gente vai citar 14, tá? Eu posso dizer que serão apresentadas 14 regras que devem ser observadas para um bom projeto de grid, tá? Seriam como orientações técnicas, né? A gente pode, de alguma forma, atribuir o nome de orientações técnicas. É importante ressaltar que algumas das regras, tá, podem gerar conflitos na sua aplicação, já que projeto acontece isso, tá? E a gente precisa, como engenharia, analisar os impactos das mesmas. Um bom projeto deverá ponderar e otimizar o todo, né? Ou seja, eu preciso ver todo o conjunto final e não uma ou outra parte, né, pessoal? O projeto é um final, né? É um conjunto de informações graficamente representadas. Então, eu preciso sempre ver o todo e ele tem maior importância do que uma parte específica, né? Mesmo sabendo que essa parte pode influenciar o mesmo. Então, vamos indicar, são 14 regras, né? 14 recomendações técnicas. E a primeira delas é a seguinte, ó, minimizar as inclinações, tá? Sempre que possível, deve-se utilizar rampas suaves, tá? Ou seja, de inclinações menores, com taxas compatíveis com a intensidade de uso da via e do nível de investimento da mesma. Novamente, técnica e econômica, tá? Então, dentro do possível, eu preciso garantir as menores inclinações para tentar, de certa forma, viabilizar que veículos de carga, por exemplo, não tenham dificuldade de trafegar pela mesma. A segunda recomendação, rampa máxima e rampa mínima, tá? Essas rampas, como eu falei anteriormente, vão depender da classe da via, né, da classe de projeto. Essa tabela aqui, que ela é válida somente para trechos planos, ela já te dá uma ideia disso, ó. Esse RM aqui é exatamente rampa máxima, né? Ou seja, por exemplo, para uma classe 1A, a minha rampa máxima ela tem que ser inferior a 3%, tá? Justamente para viabilizar o quê? A circulação de veículos, principalmente veículos de carga. Para uma classe 4A, fazendo uma comparação aqui, ó, ela já pode ser um pouquinho maior, tá? E aí, mas mesmo assim, ela teria que ser inferior, né? Lembrando, considerando trechos planos, ou seja, terrenos planos conforme a classificação do DENIT. Então, ela seria inferior a 4%,
Para a classe 4B, ó, poderia adotar valores inferiores a 100%, né? 6%, 5, 5,5% seriam valores razoáveis, por exemplo. Então, à medida que eu tenho uma classe inferior, eu posso ir aumentando gradativamente essa questão da rampa máxima, tá? E claro, né, vocês vão ver que à medida que eu saio daqui para cá, eu estou saindo de uma área rural, né, tendendo a uma área urbana, né? Aí já estou no sistema local, no sistema coletor secundário, tá bom? Lembrando que isso é uma tabela para trechos planos, né? Se eu considerar todos os tipos de terreno que o DENIT considera, né, que é plano, ondulado e montanhoso, essa tabela aqui é muito mais abrangente, ó. Inclusive, ela já te possibilita também, além de visualizar a questão de rampa máxima, né, as questões de superelevação, raio mínimo, distância de visibilidade de ultrapassagem e de parada, que foi assunto que nós vimos anteriormente. Mas vamos focar no que interessa aqui, que é a rampa máxima, tá? Por exemplo, para uma classe 0 em terreno plano, o máximo desejado seria, aliás, o máximo absoluto seria 3%, conforme a gente já viu para plano, né? Para ondulado poderia ser 4% e para montanhoso 5%, tá? Certo? Para uma classe, vamos pegar uma classe 3 aqui, ó. Eu poderia adotar em terrenos ondulados, tá? Ó, até 8%, tá? Seria o meu limite, perfeito? E o maior possibilitado, né, para essa, considerando essa tabela aqui, seria 10%, onde eu estaria numa classe 4B, né, em região montanhosa, tá? Então percebo que realmente essas inclinações são bem limitadas, né? E 10% a gente pode ter uma ideia, né, que ela não vai ser tão elevada assim, né? Por exemplo, só lembrando que para grades urbanos, tá? E essa é uma questão que tem a ver com o próprio planejamento urbano, com as condições topográficas também da cidade, né? É permitido, em alguns casos, né, uma rampa máxima de 15%, né? Quando a gente está falando de vias locais e de acesso domiciliar, com predominância de veículos leves, tá? Então, é permitido, né, em situações desse, que envolvam esse contexto, você adotar até 15% de rampa máxima, que seria um valor superior que está indicado aqui pela tabela do DENIT. Por quê? Porque o DENIT também tem que considerar veículos de carga, né? Então, acaba que ele limita em 10%. Mas para condições como essa, você poderia até adotar 15%, tá bom, pessoal? Então, fiquem ligados aí com relação aos valores de rampas máximas, né? Nós não podemos ultrapassar os mesmos em termos de projetos rodoviários. Só para a questão de comparação, para vocês entenderem, eu trago novamente a imagem lá da ponte do Rio Matapi, né? E a pergunta vem, professor, ela é bem inclinada? Sim, né? Quem já dirigiu pela mesma percebe que você tem que fazer uma boa aceleração para percorrer até chegar no ponto máximo, né? Qual seria o valor da inclinação aí? O que vocês acham? Eu estou em que tipo, qual é a classe da via, né? A gente teria que fazer também essa análise, mas no sentimento, digamos assim, o que vocês acham? Qual seria o valor dessa inclinação? Passa 10? É 15? É menos que isso? Alguém tem essa sensibilidade, né? É difícil, né? Que eu teria que ter distâncias horizontais e verticais para fazer esse tipo de avaliação, mas só para a questão de você ter uma referência, né? Se nós consultarmos o projeto da ponte, tá? Vocês vão ver que eu tenho um grade no trecho de aclive de cerca de 7,93%. Vamos arredondar para 8%, né? Seria basicamente isso, 7,93%, que seria esse trecho aqui, ó, tá? Dando um zoom aqui na imagem, ó, seria exatamente esse, trecho de subida, né? Estou no sentido, né, Macapá indo para Mazagão. No outro trecho, né, eu teria literalmente 8%, né? Percebo que ele é até negativo por se tratar de um declive, tá? Então, em termos de magnitude, né, para a gente comparar, né, e ter em mente o que seria, por exemplo, 10%, 8%, a ponte do Rio Matapi seria até um objeto de referência. Perfeito? Vou passar aqui o slide. Então, vimos a rampa máxima, né, que foi o segundo item lá dos 14 que nós iremos apresentar, mas também precisaremos falar de rampa mínima, né? Então, nos trechos em corte ou seção mista,
A rampa mínima desejável é de mais ou menos 1%, tá? E admissível de 0,3%, mais ou menos 0,3%, para viabilizar o escoamento natural das águas. No caso de estradas existentes, as inclinações das rampas devem compatibilizar acesso às instalações marginais. Ou seja, né, mesmo em trechos retos, tá, pessoal, que eu não teria variação de grade devido à questão topográfica, né, eu preciso considerar uma rampa mínima, que pode ser um aclive ou um declive em função do meu projeto, e esses valores, de forma desejável, tem que ser nessa ordem de 1%, justamente para garantir o escoamento superficial da água, né, sendo admissível até 0,3%, tanto subindo como descendo, tá? Então, só é importante eu considerar, porque drenagem vai influenciar principalmente a questão da vida útil da minha rodovia, tá bom? Além disso, né, eu tenho que considerar também, né, pessoal, que esses acessos que vão interligar as marginais, né, que estão do lado, né, as margens da via principal, né, elas possam ter seus acessos compatibilizados para entrar na mesma, né, numa elevação razoável. Então, isso também é muito importante na hora que nós formos dimensionar, por exemplo, faixas de aceleração e desaceleração, que são comuns, né, para você permitir a entrada e a saída de veículos em rodovias de trânsito rápido, né, em rodovias tipo classe 3, 2, 1 e 0, né, principalmente para garantir segurança e, claro, também trafegabilidade pelas mesmas. Ok, pessoal? Então, rampa mínima também é importante, principalmente considerando drenagem. Quando a topografia da região atravessada for favorável, ou seja, ela garante uma travessia plana, e as condições locais permitirem, podem ser usados trechos em níveis, tá? Ou seja, sem inclinação, desde que haja condições para a perfeita drenagem da pista. Tem uma situação que, mesmo sem rampa, você consegue ter drenagem, ou um pavimento que consiga absorver, por exemplo, as águas pluviais. Aí a gente está falando de um pavimento permeável, né? Eu poderia, de certa forma, adotar esse grade reto ou até adotar caimentos somente transversais para o pavimento, né? Desde que eu tenha um sistema de drenagem lateral, né? Na forma de sarjeta, meio fio sarjeta e, claro, bueiros, né? Que permitem, né? Que vão permitir que a água consiga ser drenada corretamente. Então, seriam condições onde eu poderia abdicar desse caimento longitudinal. Mas geralmente eu adoto um valor mínimo justamente para não ficar dependente apenas desses elementos de drenagem, tá? Então é uma escolha, o projetista tem de certa forma avaliar para poder ver como irá conduzir o projeto. Mas como eu falei, né, raramente você vai ter rampa zero, tá? Raramente. Terceira instrução técnica, né, recomendação. Curvas côncavas em cortes, não. Nas extensões de cortes ou seções mistas é proibido, proibido é uma palavra pesada, né? Prever curvas côncavas para evitar o acúmulo d'água. O texto é bem claro, né? Mas a gente vai tentar ilustrar. Nós temos aqui o terreno natural, certo? Aqui foi o grade escolhido, né? Para tratar o assunto eu representei um grade na forma côncava. E vocês concordam que o meu veículo viria por aqui, né? Nosso veículo de projeto da disciplina, né? Ele estará sempre presente, já que agora eu estou vendo tudo em sessão, né? Então ele vai aparecer do lado para vocês não esquecerem isso. E aí começa a chover, né, pessoal? Vai chover e vocês concordam comigo que essa água vai escoar e vai, de certa forma, acumular nessa parte baixa, né? E quando eu tenho uma situação onde houve um corte nessa região, né? Ali vai virar literalmente um rio. Vocês percebem que vai acumular, né, pessoal? Não vai ter jeito. E por isso que a gente, de certa forma, evita esse tipo de cenário, tá? Qual cenário, né? Em cortes ou seções mistas, né? Você evita projetar curvas côncavas, tá bom, pessoal? Lembrando que eu prefiro substituir o proibido por não é recomendável, tá? Porque a gente sabe que a engenharia ela tem solução praticamente para tudo, né? Desde que você avalie corretamente os cenários e tenha, de certa forma, investimento para aplicar a mesma, né? Então, eu vou substituir o proibido por não é recomendável, considerando isso, né?
E se você tiver dinheiro, né, e dinheiro inclusive para jogar, você poderia, por exemplo, adotar um sistema de drenagem, né? Colocando aqui drenos, geodrenos verticais. Você poderia, de certa forma, lateralmente à pista, fazer alguns elementos para possibilitar o escoamento rápido desse volume de água pluvial, tá? E evitaria o acúmulo do mesmo e, claro, você poderia projetar sua curva côncava mesmo em sessões de corte, tá? Mas, como a imagem fala aqui, né, como o GIF está mostrando, é jogar dinheiro, tá, pessoal? Realmente há como você evitar esse tipo de cenário e geralmente você prefere até aterrar o mesmo, tá? Não trabalhando com a curva côncava. Quarta recomendação: terrenos alagadiços, né? Nossos famosos brejos, terrenos saturados, extensões de sol com solos moles devem, em princípio, ser evitados, tá? Na hora que você vai fazer lá, vamos voltar para a planimetria, você vai definir lá o seu traçado, você evita passar pelo mesmo, né? Mas, se você tem uma região que só é brejo, né, não vai ter jeito. Então, você vai ter que preconizar a passagem da rodovia. Então, não sendo possível, prever somente aterros, tá? Com altura mínima, média mínima de 1,5 metros, para preservar o pavimento da seção capilar da água, tá, pessoal? Essa altura aqui, na verdade, eu tenho até que ver, mas eu acho que ele inverteu, deve ser máxima, tá? Porque quanto maior o aterro, é... não, tá certo, é mínima mesmo, tá correto. Nesse contexto porque ele está falando de capilaridade, tá correto mesmo, tá? Porque isso é o mínimo para você proteger a estrutura do seu pavimento, né? A superestrutura do pavimento. Infraestrutura e depois a superestrutura, tá? Então, fazendo uma analogia e tentando desenhar o que está escrito aí. Você teria novamente seu terreno natural, né? Agora diferente do outro. Eu adotei aqui um grid reto, certo? O meu veículo de projeto está aí. Só que agora eu tenho um solo mole, né? Uma argila mole, por exemplo, para poder relacionar com o que está escrito aqui. Essa argila mole, ela provavelmente vai ser expansiva, né? Ou seja, na presença de água, ela vai literalmente aumentar de volume e isso vai gerar tensões, né? No meu maciço, no caso, no meu subleito, que vai gerar instabilidade e fissuras e provavelmente também efeitos erosivos no mesmo, né? Então, fazendo o corte aqui, eu posso mostrar a minha plataforma, né? Esse daqui é a minha zona de aterro, que eu teria para mim a rodovia, né? E aí você teria a capilaridade, que é a água aqui percolando o aterro, né? E geraria todos esses fatores de expansão. Isso causa automaticamente uma queda do CBR, da coesão, né? E, claro, da resistência do mesmo. E aí começam a aparecer aqueles problemas lá que você tem, né? Às vezes você leva um susto na TV ao ver que uma rodovia literalmente cedeu, abriu um vácuo ali, né? Principalmente onde você tem passagem de rios. E isso ocorre devido às questões geotécnicas, tá? Então ele preconiza, né, que você tenha pelo menos aí 1,5 m, né, que seria exatamente esse aterro aqui, né, para garantir, de certa forma, que a capilaridade não afete isso. Mas não é só isso, tá, pessoal? O sistema também vai envolver outras avaliações e para evitar isso, eu sugiro, inclusive, para você não gastar muito com essas questões aqui, eu sugiro soluções um pouquinho diferentes, que podem ser apresentadas mais na frente, tá? Então, qual seria esse ou aqui, tá, pessoal? Eu poderia adotar, por exemplo, para aterros maiores, e aqui eu tenho um terreno também com bastante instabilidade, eu tenho uma tufa, né? Tufa é um solo com praticamente NSPT zero, né? Em alguns casos, né? E tenho camadas de argila mole aqui também, né? Que vão, de certa forma, conduzir esse terreno para um sistema de adensamento rápido, né? Aliás, desculpa, lento, porque a água demora muito tempo para sair da argila, tá bom? Então, eu tenho uma tufa aqui de 6 metros e 3 camadas de argila 5, 5 e 4 metros, tá bom? E aqui eu tenho um aterro que poderia ser, por exemplo, como está indicado aqui, a plataforma do meu pavimento, né? Como é que eu consigo resolver isso aqui? Basicamente, podendo adotar aterros até maiores, né? E, de certa forma, estabilizando a minha rodovia, a questão da infraestrutura. Eu poderia fazer como solução
a inclusão de geodrenos, né, que são drenos verticais, são essas fitas aí, isso daí é inclusive projetado, tá? E tem um cálculo, certo? Isso daí é para quê? É para você acelerar o recalque da parte de solo mole, né? Já que se a água vai embora, você consegue aumentar e garantir, aumentar não, que você vai garantir que houve já um processo de adensamento do solo e que esse adensamento já é estável, ou seja, as movimentações verticais vão ser bem menores do que o estágio inicial de adensamento. Ou seja, o solo vai recalcar menos, certo? Então você acelera o recalque através disso, né? Esse recalque também ele é acelerado pelo próprio peso do aterro, né? Como eu falei, existe um cálculo, você considera o peso do aterro e considera também os geodrenos para entender qual seria esse tempo, né? Que você teria para essa água sair do solo mole e acelerar o recalque. E além disso, você também inclui, aqui é só mostrando a questão do tempo, tá? Além de falar do outro elemento. Ó. Verifique que com drenos, né? Aqui é o tempo para você chegar numa fase estável, que é essa aqui reta, ela é bem menor do que quando você não tem dreno. Quando você não tem dreno, ela vai para cá, e nem estabilizou ainda, né? Com drenos verticais, geodrenos, você consegue estabilizar num tempo bem menor. E claro, quando maior for a altura do aterro, maior será o carregamento e menor será esse tempo também, tá bom? Só para vocês terem uma ideia como ele funciona bem, desde que bem dimensionado, tá? Você também acopla nesse sistema, né, o que a gente chama de geogreiras e geomantas, né? Que vão ser importantes para garantir não só a adesão do solo, principalmente na camada superior, com relação ao aterro, como também melhorar os efeitos e as características mecânicas dessa interface, né? Ela vai funcionar como se fosse uma armadura, né? E além disso, com uma fonte de aderência entre o aterro e o solo que você tem embaixo do mesmo, né? Geralmente a gente até dimensiona o colchão de areia, tem todo um procedimento, mas é muito específico da geotecnia para a gente falar em rodovias, tá bom? Então, passando por aqui, aqui mostrando apenas a aplicação dele no trecho de rodovia, onde houve um aterro sobre o solo mole. Aqui mostrando que isso funciona mesmo, tá, pessoal? Você fez uma prova de carga aqui, ó, percebam que sem utilização da geogrelha, ó, seria esse azul aqui, ó, certo? Ó, o recalque é bem superior, ou seja, depois de estabilizado, você vai ter um recalque do aterro, né, com o carregamento, né, superior, ó, sem a utilização da geogrelha. Quando você posiciona a geogrelha no horizonte médio da base, né, ou seja, em vez de colocar na interface do subleito para a base, você sobe um pouco ele e coloca na metade da base. Você teria aqui em vermelho, tá? Certo? E o menor recalque é obtido quando você coloca a geogrelha posicionada na interface, subleito e base, como geralmente é feito para esse tipo de cenário, tá? E aí você tem um recalque menor, considerando os ciclos de carga, né? Os mesmos ciclos de carga. Então é importante também provar, isso daqui é um artigo que mostrou isso, né? Como a geogrelha melhora, né? Você está saindo, por exemplo, de 1,5 aqui, ó, para 0,05, né? Ou seja, reduziu 3 vezes, reduziu em 1, né? 1 milímetro, o recalque que você teria sem e com geogrelha, tá bom? Então é importante também você saber aplicar esse tipo de tecnologia. Claro que isso daqui, pessoal, voltando, vai ser uma solução onde eu vou precisar de muita grana, né? Por isso que, se possível, eu recomendo que você evite passar por brejos, tá? Por terrenos que tenham como característica solo moles. Mas não podendo evitar isso, nosso dinheirinho tem, né? Vai ter que conseguir de certa forma, e aí você pode aplicar, por exemplo, esse tipo de solução que você estuda com mais detalhes na parte de geotecnia. Ok? Outra opção também, né, pessoal, aí já falando um pouco do corpo do aterro, literalmente, né? Ah, eu não quero gastar tanto com geodrenos, eu quero, de certa forma, gerar o menor carregamento para o meu solo mole. Aí você pode optar, e é uma solução que está sendo já utilizada no Brasil, né? Que é adotar o EPS, tá? Que é um isopor específico para essa finalidade. Basicamente, qual é a ideia? É que você, considerando a mesma área de contato, né? Você diminua, né, essa pressão com o uso do EPS, porque vocês sabem que o peso específico da Terra, né,
do aterro ele é bem superior ao peso específico dos blocos de isopor, né? O isopor é levíssimo. Então, quando você faz esse aterro considerando o isopor, né? Por mais que você precise considerar também uma camada de aterro em cima do mesmo, né? Até por questões de estabilidade, você está reduzindo a pressão nessa interface, né? Dada pelo menor peso específico do EPS. É claro que isso é calculado, tá, pessoal? Eu preciso calcular, eu estou com o elemento mais leve ali, mas existem outras vantagens também, tá? Lembrando que eu estou falando de EPS de alta densidade, né? Quais seriam essas vantagens? Aqui mostrando também um pouco da aplicação do mesmo. O uso de blocos de EPS de alta densidade, eles realmente é uma alteração, né, nesse quadro, né? Com o uso do mesmo, esse processo é bem mais rápido com relação à execução, né? Já que é um material fabricado em escala industrial, né? Eles possuem uma homogeneidade estrutural, né? Você conhece as propriedades, basicamente são as mesmas em qualquer direção, né? Garantido que a densidade, resistência à compressão, resistência à absorção d'água e demais propriedades sejam comuns a todas as peças da obra. Assim, não existe necessidade de teste entre as etapas de preenchimento do solo. É como você estivesse literalmente colocando material homogêneo, né? E no lugar do solo, né? Até por premissa, às vezes você considera o solo homogêneo, mas claro que a gente sabe que ele não é, né? Há diferenças. Quando você coloca o isopor, essas diferenças são praticamente eliminadas. É isso que ele quer dizer aqui. Realmente você tem um material homogêneo, tá? Outra característica importante que viabiliza a sua aplicação para essa questão de corpo de aterro é que ele tem uma baixa absorção de umidade, né? Isso é um ponto forte, aliado à agilidade da obra. Novamente, ele fala em relação à execução. O EPS não sofre alterações perante climas úmidos ou chuvas, né? Ele é de alta densidade. Sendo assim, as obras podem manter o ritmo de andamento, mesmo em condições climáticas mais adversas. Eu poderia fazer um aterro, por exemplo, no período chuvoso, né? Seria uma das vantagens. Um fator de agilidade proporcionado pelo EPS deve-se à sua leveza, né? Fácil de transportar, a obra ganha um tempo de montagem, reduzindo as despesas com locação de equipamentos e mão de obra, né? E realmente, né, aqui tenta, de certa forma, mostrar essa sequência, desde o estudo de solos até a montagem dos painéis. Então, é uma obra rápida, tá, pessoal? Lembrando que ela tem um custo associado, tá, pessoal? Vou voltar aqui para o cara do dinheirinho, ó. Ele tem um custo associado, tá? Mas existem situações que você pode viabilizar a execução do mesmo, né? E aí é mais uma outra possibilidade, né, de você projetar a sua rodovia mesmo acima de um terreno mole, né, de um solo mole. Então, tem que estudar. Isso aqui exige mão de obra qualificada, não é qualquer mão de obra, então tem tudo isso. Você tem que testar o material, são fatores que a gente precisa avaliar como engenharia, tá? Mas são opções e eu prefiro até citar as mesmas nesse contexto, tá bom? Então, voltando agora às recomendações com relação à altimetria, né? Eu nem sei qual foi a última, mas essa é a quinta, então a última foi a quarta. Otimização das massas. Ao posicionar a linha de projeto em perfil, deve-se buscar a melhor compensação entre volumes de corte a aterro, o fator de homogeneização decorre da relação entre o volume geométrico do corte e o volume compensado de aterro. Na ausência de maiores informações, é comum adotar a seguinte relação. Para 1 metro cúbico de aterro compactado, eu vou ter equivalente, né, ou equivale a 1,3 metros cúbicos de corte. Né? Isso daqui nada mais é do que aquele fator de empolamento, né? Ou seja, nunca vou considerar que o mesmo volume cortado vai ser o volume de material solto. Eu preciso considerar isso na hora de cubar, né? E cubar significa a volumetria, né? A considerar principalmente na hora que eu for aterrar, tá? Então é importante sempre buscar a otimização das massas, né? Mas sem deixar de lado as questões físicas, né? E o empolamento é uma delas, tá? Que é o que ele está falando de fatores de homogeneização. Perfeito, pessoal?